E não adianta apagar não, eu printei o site do PT. Eu printei, não adianta apagar. Em 2016, o PT disse o seguinte: Alexandre de Moraes, então ministro da Justiça de Temer, o PT chamou ele de golpista e de que recebeu 4 milhões de reais de uma empresa que estava sendo investigada pela PF. O PT insinuou que Alexandre de Moraes é corrupto. Sabe o que aconteceu? Nada! Nada! Em 2017, Alexandre de Moraes dá o troco no PT. Numa faculdade, Alexandre de Moraes diz que os governos do PT, governos de ladrões, por isso foram colocados para fora. Também nesse período, o excelentíssimo senhor ministro do STF, Gilmar Mendes, disse o seguinte: está tudo registrado na imprensa, que o Brasil era uma democracia, era uma cleptocracia. Isso é, Estado governado por ladrões. E que se não fosse a Lava Jato, o PT ia ter dinheiro para vencer eleições até 2038. Palavras do ministro Gilmar Mendes. Depois, o atual presidente do STF, Barroso, no plenário do STF, disse: olha o que é que ele fala, que a Lava Jato mostrou um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Agora, página. Gilmar Mendes chamou o PT de ladrão. Alexandre de Moraes chamou o PT de ladrão. Barroso chamou o PT de ladrão. Agora, o deputado Nicolas e o deputado Gilvan da Federal foram indiciados porque chamaram Lula de ladrão. Me ouçam agora cuidadosamente, com muita atenção, por favor. Por favor, muita atenção. A partir de março de 2019, Alexandre de Moraes assume o inquérito imoral e ilegal das fake news. Por que é imoral e ilegal? Porque ele é vítima, delegado, procurador, investigador e juiz. Uma aberração jurídica. E por que é ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público, que é obrigatório, segundo o artigo 129 da Constituição. A partir de 2019, escutem, Alexandre de Moraes introduz o crime de opinião. Escuta, minha gente, na democracia, ninguém tem medo de falar. Na ditadura, eles não têm medo de calar o povo. Na democracia, a opinião é livre. Na ditadura, a opinião é crime. E vocês sabem o que Alexandre de Moraes fez? Cerceou redes sociais do povo, censurou deputados, fez uma lambança. Eu pergunto a vocês: qual é o crime do jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso e ficou paralítico por um acidente? Matou? Não. Roubou? Não. Estuprou? Não. Sabe por que ele foi preso? Crime de opinião. Porque o deputado Daniel Silveira está preso até hoje? Roubou? Não. Matou? Estuprou? Crime de opinião. Por que Alan dos Santos está foragido na América e a turma do Hipócrita e outros mataram, roubaram, estupraram? Crime de opinião. Mas a saga do ditador Alexandre de Moraes não para. Em 2023, escuta, gente, eu estou falando de história. Em 2023, Alexandre de Moraes ameaça suspender o Telegram. Sabe por quê? Porque essa plataforma deu um alerta àqueles que a utilizam, dizendo do perigo de ser aprovado o PL, projeto de lei das fake news. Projeto de lei das fake news, porcaria nenhuma. Projeto de censura, apoiado pelo PT, pela esquerda e por Alexandre de Moraes. Eu queria dizer uma coisa, porque há 2 anos, não é Elon Musk não, há 2 anos eu chamo Alexandre de Moraes de ditador da toga. Alexandre de Moraes
Quem te colocou como censor da democracia? Quem é você para dizer o que um brasileiro pode ou não falar? Eu já vou terminar, mas escute, todo ditador tem um modus operandi. Escute isso, todo ditador tem um modus operandi. Prende alguns para colocar medo nos outros, para que ninguém o confronte. Todo ditador tem uma imprensa oficial. A Folha de São Paulo e o Metrópolis. Não foi não. Folha e Metrópolis declarou que numa canetada Alexandre de Moraes derrubou multas milionárias da Receita Federal contra a Globo, jornalistas e artistas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você assiste o jornalismo da Globo, tem hora que eu tenho vontade de rir e outra hora vontade de vomitar. Eles fazem um malabarismo para defender o governo Lula e Alexandre de Moraes. Agora preste atenção. Alexandre de Moraes é uma ameaça à democracia e eu vou provar com as leis. Escute, Alexandre de Moraes rasgou artigo 5º, inciso 4 e 6 da Constituição. O artigo 5º é cláusula pétrea, não pode ser mudado, quem dirá rasgado. Ele rasga a liberdade de expressão e a liberdade de consciência. Alexandre de Moraes rasgou artigo 5º, inciso 16º, a liberdade de livre manifestação. Aquelas pessoas estavam há meses no QG do Exército sem quebrar nada, foram levados como gado e marginais e condenados por esse ditador. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 5º, inciso 55. Todo brasileiro tem o direito do duplo grau de jurisdição. O que é isso? Lula, julgado na primeira instância, condenado, recorreu à segunda, condenado, recorreu à terceira, condenado, foi ao Supremo, não deram habeas corpus. O eminente ex-ministro do STF, Marco Aurélio, declarou: Bolsonaro não pode ser julgado pelo STF. Faxineira, idosos, mulheres, homens, sem o direito de recorrer. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 53 e o 102, que fala quem tem foro, nem Bolsonaro e essas pessoas. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura, e ele impôs a censura. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 129, o senhor da ação penal é o Ministério Público, e ele jogou na lata do lixo. Agora, Alexandre de Moraes, dando entrevista para a imprensa oficial Globo, que no pseudo-golpe havia uma tentativa de matá-lo. É mesmo? Ele é vítima. Se ele é vítima, ele não pode acusar, investigar, julgar. Ele rasga o devido processo legal. É ilegal ele está na frente desse inquérito.